Bem-vindo ao canal A Palavra Viva, que apresenta a mensagem de Deus por podcast. O tema de hoje a ser discorrido é o Senhor Deus, glorioso e santo, não ignora o contrito e humilde de espírito, partindo do texto bíblico em Isaías 57, versículo 15. Para não somente ficar na minha argumentação, irei ler o que se encontra no texto. Diz o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quão importante é esta palavra para alguém que às vezes se encontra em uma situação difícil, e termos a certeza que Deus também coloca nós que está nessa situação em sua atenção. Quão difícil é para aquele e aquela que almejava alcançar uma oportunidade no emprego, alcançava estar inserido dentro de uma instituição escolar, seja para aprender, ou seja até mesmo para lecionar, ser um professor, ou também aquele e aquela com a decepção no lar, houve uma separação, uma perca, queria alcançar um objetivo e não pôde, e olha para todos os lados e não vê, às vezes, um suporte, não tem alguém, às vezes, com uma palavra, algo à altura, para poder sanar, para poder trazer uma edificação. Quão difícil é para alguém que tem os seus sonhos frustrados, mas quando olhamos para o nosso Deus, podemos ver que Deus, aquele que é sublime, aquele que está em um local de glória, Ele é majestade, Ele é o Senhor do céu e da terra, ouve em todo momento no céu louvores, adoração. Agora Deus se volta para a terra e é capaz de identificar, seja na classe social pobre, na classe social controlada, na classe social rica, alguém passando por um momento difícil. Porque isto é real. Deus não é só Deus do pobre, ou Deus do rico, ou Deus do controlado. Deus é o Deus sobre toda a carne. Deus se importa com o ser humano em qualquer classe social. Então agora Deus olha para o ser humano passando um momento difícil. E agora não somente com aquele que alcançou um diploma, uma oportunidade, está sorrindo, está congratulando, mas agora Deus se volta para aquele que está chorando, para aquele que teve uma decepção, mas a decepção não é o ponto final. A decepção só marca para que ele possa ver que ele pode conseguir de novo, que ele pode conseguir uma oportunidade de caminhar. E Deus está dizendo que Ele é com aquele que está contrito, com aquele que é humilde, com aquele que muitas das vezes o momento não é de alegria. Deus diz para Josué: não te desampararei. Deus diz essa palavra para Josué: não vou te desamparar. Josué passava por um momento difícil, havia perdido um amigo, havia perdido alguém que era exemplo para ele, mas Deus te disse, como foi com Moisés, assim vou ser contigo. Vemos agora também em uma outra passagem, Mateus 28, versículo 20, Jesus no final do seu momento aqui na terra diz para os discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que ele disse isso? Porque ele estava partindo, e quando esse momento estava chegando, ele já podia perceber a tristeza no coração dos discípulos, mas ele disse: não vou deixar você sozinho. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não, a esperança de vocês não vai acabar, vai continuar, porque eu vou e o Espírito vai vir, o Consolador, o amigo, o ajudador. Então, ou seja, da mesma forma, Deus está dizendo para nós hoje, seja qual for a situação da tua vida, você não está sozinho. Alguém está olhando por você, e este alguém que eu quero dizer é Deus. Deus está olhando, e quando Deus olha, Deus cria a situação. Deus cria a situação para mudar sua história. E Ele tem poder, porque aqueles que passaram no contexto bíblico, quando Deus olhou para essas pessoas, as suas histórias foram mudadas. Vejamos a história da rainha Esther, vejamos a história de Ruth, vejamos a história de Raabe, vejamos a história de muitos outros que passaram no contexto bíblico e Deus mudou a sua história. E a tua não é diferente. Querido ouvinte,
Eu quero finalizar, não estender, mas já deixar para você ter noção do que este Deus é capaz de fazer. Quero deixar o meu agradecimento à tua atenção e te esperar no próximo episódio do podcast. Obrigado.